galera, tudo bem? Espero que sim. Então, dei uma sumida aqui do YouTube, mas voltei. Vou falar pra vocês um tema que tem todo mundo me pedido lá no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui, ó, o arroba. Arroba escolhi ser dentista, que é um Instagram que eu tenho, onde eu falo todos os perrengues que eu passo e todos os assuntos voltados à odontologia pelo FIES. Lá eu vou contar tudo desde que eu tô entrando, né, na faculdade até quando eu sair, como futuro cirurgião dentista. Então, vamos lá. Como está sendo a experiência com o FIES? Assim, tem alguns pontos positivos e alguns negativos, e eu vou chegar neles. Mas, com relação aos pontos positivos, eu não tenho que reclamar. O FIES, ele me proporcionou a realização de um sonho, né, que é fazer a faculdade de odontologia, e eu não tenho do que reclamar. Eu pago um valor mínimo, que é de R$ 200 por mês. Na verdade, nem é 200, é 188. E eu tô conseguindo fazer uma faculdade que custa, sei lá, em média R$ 2.900, R$ 3.000. Para quem não sabe, o primeiro semestre eu fiz na Faculdade Universo, lá em Niterói, Rio de Janeiro. E como eu moro em Duque de Caxias, também no Rio, eu preferi fazer a transferência. E aí entra um ponto negativo do FIES. Eu tive muito problema para me transferir, inclusive eu comentei isso lá no meu Instagram, porque as aulas começaram em fevereiro e a transferência não tinha sido aberta ainda no site da Caixa, né? Então eu tive que pagar R$ 3.000 a faculdade onde eu tô agora na Unigran Rio, eu tive que pagar R$ 3.000 para poder iniciar, porque eu só tinha duas alternativas. As aulas já tinham começado, tanto lá na Universo onde eu estava, quanto na Unigran Rio, que era para onde eu queria ir, e eu não podia renovar com a Universo, porque se eu renovasse com a Universo, eu não poderia me transferir. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? As duas faculdades já estão começando as aulas e eu tô aqui em casa ainda, não tem uma resposta da Caixa. Eu ligava pra Caixa e eles falavam, vai abrir, mas a gente não tem um prazo ainda. Eu falei, senhor, o que eu vou fazer? Aí liguei para a Unigran Rio e eles falaram, olha, a alternativa que você tem é pagar o valor integral da mensalidade, que é de 3.000, e vem, estuda, e quando abrir a transferência no site da Caixa, você faz, e aí no final do semestre você vai ser ressarcido quando tiver feito o aditamento e o dinheiro tiver vindo pra gente. Falei, beleza. Dei o meu jeito, consegui os R$ 3.000, paguei, e aí tô estudando lá, graças a Deus. E agora que o semestre vai finalizar, o aditamento foi feito, ele vai ser repassado o valor e eu vou ser ressarcido diretamente pela minha faculdade. Isso não tenho que reclamar do FIES, porque vai ser ressarcido sim. O único problema que eu tive foi com relação à demora mesmo no prazo da transferência. Mas fora isso, não tenho do que reclamar mesmo. É difícil estudar odontologia? Os conteúdos são difíceis? Gente, sim, a resposta é sim, porque envolve muita coisa. A gente pensa que é uma coisa, mas é uma totalmente diferente. Tem muitos detalhes que a gente precisa entender, que a gente precisa aprender. Não é decorar, porque a gente precisa realmente entender. Porque como a gente trabalha na área da saúde, a gente precisa entender, porque vamos lidar com vidas. Então é muito importante que a gente preste atenção nas aulas, que a gente se dedique, que a gente estude de verdade. Só que tem um ponto que eu comento também muito lá no Instagram, que é o FIES, ele te dá sim a oportunidade de fazer a faculdade dos sonhos. Porém, se você não der o melhor de você, você corre o risco de perder, porque tem a questão do aproveitamento. Acho que, se eu não me engano, são 75%. Agora eu não me lembro bem, mas você tem que ter notas suficientemente boas para que tenha aproveitamento, senão você perde sim o FIES, tá? E é por isso que eu me cobro muito, muito, muito. E eu estudo de verdade, sabe? Eu viro noites. Os trabalhos são super difíceis, mas tem valido a pena. E eu sei que vai valer a pena lá na frente. Então, gente, eu recebi muitas perguntas no meu direct relacionadas a isso. A minha nota no Enem foi 580, tá? A minha média final. Para quem não sabe, é só somar as 5 notas que você teve e dividir por 5, vai te dar a tua média. Sendo que quem que entra para odontologia com 580? Ninguém, né? Daí, o que aconteceu? Eu me inscrevi para Unigran Rio e para Universo, e para mais uma faculdade que, se eu não me engano, foi a Anhanguera. E aí eu passei para Universo, só que eu sempre quis Unigran Rio, que é aqui perto de casa. E aí o que aconteceu? Eu tive que fazer um período na Universo para não perder o FIES,
porque depois eu iria me transferir. Só que tem uma diferença. A Unigran Rio abre, sei lá, 10 vagas para o FIES. E a Universo, lá em Niterói, abriu mais de quase 200. E eu fui um desses contemplados, um desses 200. Com a minha nota 580, por ter muita vaga, eu acabei conseguindo a vaga. O conselho que eu te dou, se inscreve para 3 faculdades. Ainda que você não tenha passado para a faculdade que você quer, a sua primeira opção, entra na que você passou, faz o primeiro período, porque depois para transferir é muito mais simples, é muito mais fácil e menos burocrático. Falando em burocracia, o FIES, tudo é uma burocracia, tudo é documento, tudo tem que ter provas. Então, uma dica que eu te dou, salva tudo, guarde tudo que você puder de documento. Tenha todos os documentos possíveis para que se um dia você precisar de alguma coisa, você ter. Tá bom? Não rasga nada, não joga nada fora. É super importante isso também, tá, gente? Então, para quem não sabe, a cada período você tem que fazer aditamento. Isso por quê? O FIES, ele não paga o teu curso inteiro, ele paga semestralmente. Então, acabou um período, você vai ter que fazer um aditamento para que seja repassado um novo valor para que você possa continuar estudando. Isso ocorre porque, assim como eu, que eu tive que pedir transferência, justamente para isso, para não ocorrer de o FIES ter pago todo o valor lá para o Universo, que era onde eu estava, e aí eu não poderia me transferir até o final do curso. Então, a cada semestre, a Caixa vai depositando o valor semestral. E aí, por isso que a gente tem que fazer o aditamento. Esse aditamento, ele se subdivide em aditamento simplificado e não simplificado. É a gente que escolhe? Não. É a Caixa quem decide se o seu aditamento vai ser simplificado ou não simplificado. Mas o que é isso, Mike? O simplificado, você não precisa comparecer ao banco para fazer absolutamente nada. A faculdade vai te dar um documento e aí você, pronto, fez o aditamento pelo computador mesmo, tá? Agora, o não simplificado você tem que comparecer ao banco e é uma chatice. A faculdade emite um documento que é chamado DRM, lá vai ter todos os valores que o banco precisa te passar e tudo mais, e você confere, leva até a caixa, vê se está tudo certo e aí pega o termo aditivo que você vai precisar levar para a faculdade de novo. Então, assim, é burocrático, mas ao mesmo tempo é tudo certinho. Chegou, fez o processo direitinho, levou para a faculdade, tudo certo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem ou pode me mandar no comentário mesmo, tá? Agora, para finalizar, tem a questão dos materiais, que eu também recebo muita pergunta sobre isso. Os materiais são a gente que compra? Sim, gente, a gente que compra os materiais, tá? O FIES, ele só financia o valor da mensalidade. Então, tudo que for de mensalidade, o FIES vai pagar. O restante dos valores é tudo a gente, tá? Seja xerox de material, todas as outras coisas relacionadas a gasto, a gente que vai ter que pagar mesmo, do nosso bolso. Mas não se preocupem com o valor dos materiais, porque a gente tem facilidades, como por exemplo, se você pegar um grupo de amigos e for até a Dental para comprar, ou seja, nas dentais virtuais, vocês conseguem parcelar, seja em 6 vezes, 12 vezes, 10 vezes. Só que eu, Mike, recomendo que vocês parcelem só em até 6 vezes, que é o tempo do período, ou seja, do semestre. Porque senão vai virar uma bola de neve. Imagina, você tá pagando em 10 vezes, e aí no próximo período tem mais materiais, aí você vai comprando. Então, no máximo 6 vezes, tá? Para não virar uma bola de neve. E quando você for comprar com os amigos, tem sempre desconto. Fica tranquilo, gente. Dá super certo. Os materiais são caros? Sim, são muito caros. Porém, tem uma coisa que eu posso te ajudar. O FIES, você vai pagar, tipo, eu pago R$ 200 por mês. Sendo que a minha mensalidade da faculdade é 3 mil. Então você imagina eu ter que pagar 3 mil, mais passagem, mais alimentação, mais material. Eu, Mike, não teria condições nenhuma. Agora, como eu pago R$ 200 por mês, eu pago passagem, alimentação, ok. Mas o que eu economizo desses 3 mil reais que eu teria que pagar, eu vou juntando para poder investir nos materiais. Por exemplo, o primeiro semestre eu não tive material nenhum lá na Universo, mas isso varia de faculdade para faculdade, tá? A única coisa que foi pedido desde o primeiro semestre foi jaleco, máscara, óculos, se eu não me engano, tá? O básico. Já no segundo período eu tive um bom gasto, porque eu peguei matérias
como anatomia e escultura dentária, materiais odontológicos, então tive materiais sim, que foram inclusive bem caros. A minha lista do segundo período, acho que deu, não lembro, acho que foi 1.000 e pouquinho, 1.100, entre 1.000 e 1.200, tá? A minha lista do segundo período. Sendo que, por exemplo, uma dica que eu dou pra vocês, gente, que são pobres como eu, tá? Eu vejo gente que chega lá na Dental, compra tudo, passa no cartão e ok. Eu não sou assim. Por quê? Garimpem. Vocês entram no site da Dental, procura item por item, compara todos os sites e vê onde está mais barato. E anota. Vocês também vão nas dentais físicas, nas lojas mesmo das dentais, compara os valores e anota. No final, você compra, nem que seja uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu economizei, gente, sem sacanagem, eu economizei R$700, tá? Eu economizei R$700. Então é muito dinheiro que no final você economiza. Tem aquelas pessoas que chegam e falam, ah, não quero ter esse trabalho. Eu perdi um dia inteiro tendo esse trabalho, mas eu economizei R$700. Então vai de cada um. Se você quer economizar, ok. Faça isso. Compare o preço. E no final, compra nem que seja tudo separado, que vai chegar tudo pra você. Beleza? Agora, se você não quer ter esse trabalho e tem dinheiro, meu amor, paga, tá bom? Quais os materiais que vale a pena você comprar assim que entra na faculdade? E essa é uma pergunta que eu também recebo, mas eu tenho muito receio de responder. Por quê? Tem pessoas que entram na faculdade e chegam lá e vê que não é aquilo e desistem. Então, eu vou te dar uma dica. Só compre material antes se você tiver certeza de que é odonto que você quer para sua vida, tá? Se você vê que é isso que você quer para sua vida, você pode comprar 2 materiais que são caros e que quando chegar lá na frente você vai usar e que vai economizar muito, que seria o manequim de dentística e o kit acadêmico. O manequim de dentística é isso aqui, tá? Como vocês podem ver, esse é um manequim de dentística. Deixa eu mostrar mais perto. Aqui vocês vão utilizar muito em várias disciplinas. Por quê? Eu vou exemplificar pra vocês, tá? Ó, tá vendo que o dente tá todo sadio, né? A gente chama de dente rígido. Mas, por exemplo, quando você chegar na pério, que é a parte de gengiva, você vai precisar trocar tudo. Então você vem aqui e só troca os dentes, tá vendo? Então você vai economizar muito só trocando os dentes. Esse manequim custa em média R$500, tá? Mas você pode comprar de segunda mão também. E você pode entrar nos grupos do Facebook, grupos do WhatsApp também. Enfim, você consegue comprar de segunda mão. Recomendo? Super recomendo, tá? Você, ainda que você encontre manequins utilizados, alguns deles você só compra o dente que tá ruim. Porque além de vender o kit dos dentes, eles vendem separadamente, então você pode comprar, tá? E o segundo é o kit acadêmico. Eu ainda não comprei meu kit acadêmico por motivos de tempo, entendeu? Motivo de tempo. Então eu provavelmente vou comprar nesse próximo semestre e aí eu volto para contar para vocês quanto foi e essas coisas todas. Eu verifiquei que na Dental Cremer, na Dental Speed, tá variando entre 2.200 por aí. Que são aquelas canetas que os dentistas usam, que faz barulhinho. No mais, é isso. Se você tiver esses 2 materiais, você consegue economizar muito quando chegarem as listas de materiais lá na frente. A nota de corte influencia em algo? Relativamente só para você entrar, né? Porque, por exemplo, como eu falei, a minha faculdade ela deu mais de quase 200 vagas. A minha colocação foi 160, 180, alguma coisa assim. A minha nota foi 580, então eu consegui entrar através disso. Então, se sua nota foi 500 e pouco, dependendo do número de vagas ofertado na faculdade que você quer, pode ser que você entre. Então, pensamento positivo sempre, tá? Não fica nessa de, tirei 500 e pouco, a nota de corte tá 600 e pouco, então não vou entrar. Não. A nota de corte para odonto tava quase 700 na época que eu me inscrevi e eu com 580 entrei. Dá super certo, tá? Depois da formatura, e aí? Gente, depois da formatura eu tenho 1 mês para começar a pagar. O novo FIES é 1 mês, tá? No antigo FIES você tem até 1 ano e meio, se eu não me engano, 2 anos para poder pagar.
Agora no Novo Fiéis, você se formou esse mês, mês que vem você já vai ter que começar a pagar. Sendo que tem duas variantes. Se você conseguir um emprego de carteira assinada, automaticamente o Fiéis vai debitar esse valor. Se eu não me engano, o meu valor é R$ 600 quando eu começar a me formar. Daí eles vão começar com 600 e aí vai aumentando aos poucos. Isso para quem tem carteira assinada, tá? Agora, ai meu Deus, tô formado e aí? Não tenho emprego. Você vai continuar pagando o valor mínimo, ou seja, o valor que você tá... Por exemplo, eu que pago R$ 200, é o valor mínimo. Então, é como se eu ainda estivesse estudando. Eu vou continuar pagando o valor mínimo. Óbvio que isso vai levar mais tempo, mas não se desesperem, tá? Você passou, se formou e não tem trabalho, continua pagando o que você está pagando normal. Agora, começou a trabalhar de carteira assinada, automaticamente esse valor vai mudar, tá? Tem carteira assinada, você já começa a pagar o que estava no contrato. Sendo que eu não consigo te dizer quanto que eu vou pagar, porque eu, idiota, né, quando eu me inscrevi, eu não imprimi nada, não tirei print de nada. E agora eu não sei onde que eu vou para poder ver esses valores. Então, uma dica que eu dou para vocês, se vocês se inscreverem para o Fiéis, tirem print de todas as páginas, principalmente da simulação, para você não ficar como eu, que depois você não sabe quanto que vai pagar. Eu só me lembro que vai ser por volta de R$ 600. Ah, Mike, eu preciso de um fiador? Eu não tenho um fiador, e agora? Gente, o novo Fiéis não precisa mais de fiador, tá? Eu sou meu próprio fiador, é só você selecionar lá a opção. Eu sou meu próprio fiador, se eu não me engano. E é isso, se você não pagar, a dívida vai pro seu nome. Não vai ser penhorado nenhum bem de outra pessoa. Pode ficar super tranquilo quanto a isso. Se você pagar, ótimo. Se não pagar, a dívida vai toda pro teu nome. Ah, preciso abrir uma conta para poder fazer o Fiéis? Eu já tinha uma conta na Caixa, então não precisei. O meu Fiéis é essa conta que eu tinha. E o pagamento do novo Fiéis é em débito automático, tá? Então eu deixo lá o meu valor de R$ 200 na conta todo mês. E aí automaticamente eles vão debitando. Se você não tem uma conta, eles vão mandar você abrir uma exclusivamente para isso. Como funciona esses R$ 200 que eu pago? Eu tenho 93% de fiéis. Mas como que eu vou saber qual a porcentagem que eu vou ter? Gente, isso depende da renda que você tem. Por exemplo, aqui em casa é a minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu. Só a minha mãe trabalha com salário mínimo. Não tem carteira assinada. Então, é óbvio que a renda vai ficar menor. Então, quanto menor a renda, mais porcentagem você vai ter de fiéis. Deu para entender? Quanto mais renda, quanto mais pessoas tiver com dinheiro, né, com renda, e menos pessoas usufruir dessa renda, você vai ter uma porcentagem menor. Ah, Mike, mas a minha mãe não tem carteira assinada, não tem como comprovar que ela trabalha que ela ganha um salário mínimo. Você vai ter que gerar um carnê do INSS e ela vai ter que pagar isso sempre para que você não perca o fiéis. Porque lembra do aditamento que eu falei que às vezes vai ter que comprovar alguns documentos? Então ela vai ter que ter o carnezinho do INSS pago todo mês para provar essa renda. Um bisu que eu dou para vocês. Minha mãe não paga todo mês não, tá? Porque eles pedem sempre um mês antes. O boleto um mês antes pago. Então o que eu faço? Quando tenho que comprovar alguma coisa, eu pago do mês anterior e show, tudo certo. Vale a pena ou não vale a pena fazer fiéis em 2020, 2021 para odontologia? Vale muito a pena. Muito mesmo. Por mais que seja burocrático, por mais que a gente passe perrengue para comprar material, gente, vale super a pena. Eu não teria condição nenhuma de fazer odontologia se não fosse pelo fiéis. Então, se é o teu sonho, sabe, se joga, velho. Não tenha medo da dívida que vai ficar quando você terminar a faculdade. Eu vou dever 100 e poucos mil. Você acha que eu tô ligando? Não. Por quê? Porque eu vivo um dia de cada vez. Se eu for pensar na dívida que eu vou ter lá na frente, eu vou continuar sem profissão até lá. E aí? Então é melhor eu ter uma dívida e ter uma profissão para arcar com essa dívida do que eu continuar, sabe, vivendo essa vida que eu tenho. Odontologia muda a sua vida sim. A gente vai ganhar bem sim lá na frente. E é só isso que eu tenho para dizer para vocês. Acreditem em vocês. Sonhem
realizem esse sonho. Se inscrevam pro Fiéis, sim. Se você passar, me manda mensagem que eu vou ficar super feliz. Assim como eu tive vários seguidores que, através de mim, se inscreveram e passaram e me dão um feedback. Eu fico maravilhado por causa disso. Então, uma dica que eu dou pra vocês: acreditem no potencial de vocês. Vivam esse sonho. Pessoal, tô passando aqui porque eu esqueci de falar. Tá vendo essas caixas aqui? São os meus materiais da faculdade e eu vou gravar um vídeo agora pro Instagram. Então, se você tem interesse em saber quanto eu paguei, quanto foi cada coisa, o que eu tenho, vai lá no meu Instagram. Se ainda continuarem com dúvidas, podem... Obrigado, tá? Se continuarem com dúvida, vocês podem me mandar tanto lá no Instagram quanto aqui nos comentários. Eu recomendo que me mandem no Instagram porque lá eu respondo mais rápido, tá? Eu vou deixar aqui de novo, @escolhi ser dentista. Gente, me acompanhem no Instagram porque lá eu posto muita coisa relacionada à faculdade. Dúvidas também respondo, seja nos stories, por direct. Então é um conteúdo muito bacana que eu tenho feito lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.